Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é José Costa Júnior, eu sou professor de filosofia do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Ponte Nova. Vou trabalhar com vocês aqui no SEAD, do Instituto Federal do Norte de Minas, com a disciplina de Filosofia da Educação. Eu espero que seja uma disciplina produtiva para todos nós, né, e que nós consigamos contribuir para a formação de vocês no curso superior da licenciatura em Pedagogia. Vocês estão começando agora, né? Eu desejo uma boa jornada, um bom conjunto de trabalhos aí, para que nós possamos, né, chegar ao final do curso com um bom aproveitamento, né, uma boa formação, e que nós tenhamos profissionais críticos e reflexivos sobre o potencial da educação, ok? É uma satisfação estar aqui com vocês, né? E essas aulas que nós começamos agora, elas vão estar colocadas aí na sala virtual da nossa disciplina. Vocês já tiveram acesso, né? Vocês já acompanharam em algum aspecto, né? Vocês pelo menos visitaram lá na nossa plataforma, ok? Então, uma satisfação, né? Espero estar com vocês ao vivo em breve, né? Para que a gente possa apresentar a disciplina como um todo, e poder esclarecer algumas dúvidas que apareceram. Nós teremos 2 momentos conjuntos, né, que a gente vai chamar de webinários, para que nós possamos conversar um pouco, né, sobre a nossa disciplina, tirar dúvidas, escutar vocês um pouco, ok? Então, bem-vindos e bem-vindas, é uma grande satisfação, espero que a gente possa fazer um grande trabalho juntos. Bom, como eu disse, eu sou professor de filosofia há 15 anos, né, já trabalhei em várias instituições, já trabalhei em vários lugares, principalmente no sistema federal, né, estou fixado aqui na cidade de Ponte Nova, no centro, na região central de Minas, né, e trabalho, né, tenho interesse em filosofia da educação, é um interesse acadêmico, né, já desenvolvi alguns trabalhos que eu espero poder compartilhar aqui com vocês também, certo? E atrás de mim, vocês podem ver, né, é um pedacinho, né, da Universidade de Salamanca, na Espanha, né, onde recentemente eu desenvolvi uma pesquisa, né, sobre política, comunicação e educação no mundo contemporâneo, e que eu vou trazer alguns aspectos aqui para a gente também, ok? Então, para começar, né, já que nós estamos numa disciplina de filosofia da educação, né, fazer aqui filosofia da educação, o nosso primeiro tópico, né, cada uma das nossas semanas estão divididas em 2 tópicos. O primeiro tópico, né, que eu separei para a gente conversar, para a gente expor nesse primeiro momento, é sobre o que é filosofia, né? Bom, o que é filosofia, né, já que a gente está numa disciplina de filosofia da educação? Conforme vocês vão fazer a leitura, né, no primeiro texto, então um texto da filósofa brasileira Marilena Chaui, né, é o primeiro capítulo do livro Convite à Filosofia, ela vai fazer referência a um conhecido trecho da filosofia de um homem grego chamado Platão, né, que ele faz referência à filosofia como um processo de saída da caverna, né? Quer dizer, ele pede, né, que vocês vão acompanhar a leitura, né, caso não tenham lido ainda, ele pede que o sujeito, que nós imaginemos um sujeito que está preso no fundo de uma caverna, né? Está preso no fundo de uma caverna, ele nasceu ali, a gente não sabe como nem porquê, e aí ele vê as sombras do mundo no fundo da caverna, né? Mantenham a imaginação em ação aí para a gente entender isso. Ele está preso no fundo de uma caverna e lá ele vê imagens, né? Só que ele nunca viu uma outra coisa. Ele imagina que aquilo ali é a verdadeira realidade, que a imagem que ele vê projetada no fundo da caverna é a verdadeira realidade. Mas um dia, a gente não sabe nem como nem porquê, ele consegue levantar, né, ele consegue sair, ele estava preso, né, por correntes, como vocês viram no texto. E ele consegue sair do fundo da caverna, e com muita luta, porque ele nunca tinha ficado em pé e nem usado os próprios olhos, afinal de contas ele só via sombras, ele saiu da caverna e viu a luz do sol. Quer dizer, quando a gente está num quarto escuro e sai para um dia claro, né, os nossos olhos doem, porque a gente não tinha usado esses olhos antes, né? Então, é isso que esse filósofo, né, conhecido como Platão, nos chama a atenção. Há uma tensão entre aparência e realidade, né? Há uma tensão entre o que a gente vê, o que a gente espera ser verdade, o que a gente espera ser verdadeiro, e a realidade em si, né? Esse é um mito muito conhecido sobre a origem da filosofia, sobre o que é filosofia, né? Que envolve uma prática que nos faz pensar outra vez, né? Quer dizer, a filosofia, de maneira geral, ela vai nos estimular a pensar outra vez sobre as questões mais básicas sobre a realidade. Vamos pensar aqui de um ponto de vista bem simples, né?
É, a gente está aqui numa disciplina de filosofia de educação e um jeito muito comum de educar, de colocar as pessoas na linha, colocar os meninos na linha, como se falava lá no meu interior de São Paulo, era usando um pouco de violência. A gente pode pensar, se eu não bater nesse menino, ele não vai ser um menino educado. Né? Muitos de nós aqui, eu imagino que já tenham apanhado na infância. Mas isso nos faz pensar. Né? Vamos pensar outra vez sobre isso. Vamos sair da caverna sobre isso. Quando eu vou bater numa criança para educá-la, eu tenho uma perspectiva, eu tenho um jeito de ver o que são os seres humanos, eu tenho uma teoria da natureza humana. Repara, a gente está fazendo filosofia aqui, a gente está pensando sobre o que a gente imagina que é um ser humano. Bom, eu tenho aqui uma teoria que a natureza humana é algo ruim, que precisa de violência para ser enquadrado. Olha que interessante. A gente tem uma hipótese sobre o que nós somos. Olha que pergunta profunda. A filosofia trata desse tipo de questão, que a gente vai chamar aqui de questões mais gerais sobre a realidade. Quando eu defino que uma criança tem que apanhar para ser corrigida, eu tenho uma perspectiva sobre os seres humanos, eu tenho uma teoria sobre o que nós somos, eu tenho uma hipótese sobre como que a gente tem que viver. E esse é o papel da filosofia. E a filosofia nos estimula a pensar outra vez sobre o que é realidade, o que nós somos, como nós vivemos, que tipo de vida é adequada para seres humanos. Uma situação bastante banal e comum, que quando a gente desbanaliza, a gente vê que não é banal e comum como a violência contra crianças, a gente já começa a pensar, por que a gente vive dessa maneira? Que tipo de sociedade que eu espero construir quando nessa sociedade se usa violência para tratar de crianças? Repare, aqui não é uma lição de moral, mas o que eu estou pretendendo aqui nesse primeiro momento é nos estimular a pensar quais são as bases do nosso modo de vida. É isso que a filosofia faz. É como, reparem bem a outra metáfora que eu vou utilizar, além do mito da caverna. É como se nós estivéssemos aqui na superfície vivendo as nossas casas, nos nossos prédios, né? E lá tivesse um encanamento funcionando. E a gente não vê esse encanamento. Só que a hora que dá um problema aqui no encanamento, toda a água da casa para. A gente vai ter que descer lá embaixo, ir no sótão, né? Ir lá embaixo, cavar bem fundo e descobrir aonde que é o problema. E esse é o ponto da filosofia. Ela nos ajuda a entender as bases do nosso pensamento. Por que que nós pensamos do jeito que nós pensamos? A filosofia nos ajuda a lidar com aquilo que é comum. E quando a gente pensa outra vez, a gente percebe que não é tão comum assim, ok? A gente pode pensar em várias coisas. A gente pode pensar no nosso modo de ver a história, a gente pode pensar no nosso modo de nos relacionar com a verdade, com os nossos sentimentos, com o modo como nós nos organizamos, né? A gente pode pensar, por exemplo, na organização política da democracia. O que sustenta a democracia? A expectativa de que cada um de nós saiba fazer as melhores escolhas para nós e para a cidade. Olha que teoria interessante. Isso é uma hipótese filosófica. O que eu quero dizer aqui nesse primeiro momento, minha gente, é que todos nós temos visões sobre a realidade, mas às vezes as nossas visões não são tão claras assim. Elas precisam de exame, revisões, críticas, perguntas, para que nós possamos sair da caverna e pensar um pouco melhor. Nas nossas próximas aulas, eu volto para a gente conversar um pouco sobre para que filosofia e o impacto disso na educação. Uma satisfação estar com vocês. Em breve a gente se vê. Até mais.